pastor Márcio já fez a oração. E o meu desejo nesta noite é que o Espírito Santo ele possa me instrumentalizar para trazer esta palavra ao entendimento claro de toda a igreja e que ele me dê a sua graça para aplicar esta palavra ao coração dos amados irmãos. Irmãos, nada melhor do que em dias como este que nós estamos vivendo, em dias que às vezes a esperança ela some, em dias em que às vezes a nossa fé ela é desafiada e às vezes você que está aqui nesta live pode estar justamente nesta condição em que a tua fé está sendo desafiada e de maneira geral todos nós estamos experimentando isso. Esta pandemia ela veio de fato para desenvolver em nossas vidas vários aspectos e eu acredito que vem para trazer maturidade também. E diante disso, nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes e perceber que é sempre do Senhor que vem o socorro. Olhar para o Deus que é soberano, olhar para o Deus que cuida do seu povo. Eu falei ontem à noite, falei hoje pela manhã na nossa igreja, ontem à noite numa igreja que eu fui convidado para pregar, aqui no Distrito Federal, e quero falar para vocês hoje sobre a importância de estarmos com os nossos olhos fitos no Senhor, observando o Deus que governa todas as coisas, o Deus que é soberano, o Deus que tem em suas mãos o controle da história. Ele é o Deus que, pela sua providência, ele governa, ele preserva e ele faz com que todas as coisas cooperem para a sua soberana vontade. Já dizia o sábio Salomão, já diz o próprio Paulo em Romanos, e nós podemos olhar para a Escritura e observar esse eco do Espírito Santo em todas as páginas sagradas, nos chamando a estar firmes no Senhor. Então, se você nessa noite, de repente, está aqui, está precisando se agarrar em alguma coisa diante de tantos desafios, de tantas notícias que nós ouvimos, eu quero convidar você a olhar na Escritura Sagrada e perceber como Deus preserva o povo da aliança e como Deus é soberano na preservação do povo da aliança, ou seja, aquele povo a quem ele escolheu, aquele povo por quem Jesus morreu na cruz do Calvário, o povo amado de Deus. E isso nós vamos refletir através deste livro, através do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, que tem por significado saída, continuidade, continuação. Nós estamos diante de um livro que, às vezes, não tem a sua devida, não tem um olhar devido para a importância que este livro tem. Este é o segundo livro da Bíblia que vai marcar justamente os aspectos da promessa de Deus e do desenvolvimento do povo da aliança. Então, se esse livro traz verdades como estas, é importante perceber. Esse livro que todos nós sabemos, de uma visão tradicional, que a autoria é do próprio Moisés, vale a pena ser estudado. Por quê? Porque nesta narrativa do livro de Êxodo, nós podemos perceber que Deus faz questão de colocar na trama desta narrativa aspectos que ele quer apresentar para o seu povo. Um Deus que, por meio do livro de Êxodo, vai mostrar que quer estar mais perto do seu povo. Um Deus que vai levantar Moisés na metade deste livro para mostrar os aspectos de sua proximidade, mas um Deus também que vai levar o seu povo, através desse livro, mostrar que Deus quer que eles percebam a sua proximidade. Ou seja, Deus está perto nas saídas e nas continuidades de nossa vida. E quando nós fazemos a leitura deste livro de Êxodo, nós percebemos isso por diversos aspectos. É nesse livro que nós vamos observar Deus orientando para a construção do tabernáculo, onde Deus se faz presente ali e as pessoas podem perceber a presença de Deus. É neste livro que, na sua segunda parte, Deus vai levar o povo a perceber os aspectos da aliança, em que Deus está trabalhando com o seu povo e quer firmar e fundamentar a fé no seu povo. Então, esta narrativa de Êxodo tem muito para nos ensinar sobre o Deus que preserva o seu povo, sobre o Deus que preserva o seu povo, sobre o Deus que, independentemente das circunstâncias, que independentemente dos desafios, ele está preservando o povo da aliança. E é interessante porque Gênesis é aquele livro que nos dá a base para Êxodo. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós percebemos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós temos também José, 4 personagens que Deus usou significativamente na história.
E agora, a partir do livro de Êxodo, Deus vai usar outras 4 personagens para mostrar que ele é o Deus que preserva o povo da aliança. Ele vai usar Moisés, Arão, Miriam e o faraó, para mostrar que ele é Senhor na história da preservação do seu povo. Então, já que eu e você acabamos de ler esses versículos, estamos refletindo justamente sobre o Deus que preserva o povo da aliança, como que nós podemos perceber isso através desse livro de Êxodo? E como que isto impacta as nossas vidas hoje, em pleno século XXI, diante de todos os desafios da fé que nós temos, diante de todas as necessidades de exercitar fé em circunstâncias adversas? Como que nós podemos perceber isso nessa narrativa sagrada? Primeiro, irmãos, nós podemos perceber o Deus que preserva o povo da aliança através do cumprimento de promessas. Se tem um fator pelo qual Deus preserva o povo da aliança, é por meio das suas promessas. Deus é um Deus que promete. E nós estamos cansados de ouvir isso, né? Você que é cristão, se talvez você que está aqui não é cristão, saiba disso. Existe um Deus que preserva a história do seu povo por meio do cumprimento das promessas. Porque o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus que promete e cumpre as suas promessas. E nós só conseguimos entender que Deus preserva o povo da aliança por meio do cumprimento das promessas quando nós voltamos a nossa mente para Gênesis 3,15. Quando Deus faz aquela promessa a qual permeia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde Deus diz que nasceria do ventre da mulher um que pisaria a cabeça da serpente. E depois Deus, depois do dilúvio, preserva a vida de Noé para cumprir a sua promessa. Depois Deus chama Abraão, faz uma promessa para Abraão, dizendo que de Abraão, de um casal de idosos, Deus estaria fazendo uma grande nação. Então Deus continua preservando a sua promessa. Em todo o livro do Gênesis, a gente percebe Deus preservando o seu povo. Mas quando nós chegamos a esses versículos primeiros, os 7 primeiros versículos dessa narrativa de Êxodo, que é o livro que é a continuidade, que é o livro que trata da saída do povo, ou seja, da saída de um estágio de vida em que eles estavam inseridos para outro estágio, Deus vai mostrar que ele continua sendo Deus que preserva o povo por meio do cumprimento das suas promessas. E isso só é possível nós entendermos porque nós olhamos o livro de Gênesis, lá no capítulo 46, e a realidade aqui é que José está no Egito, o texto acabou de dizer isso para nós, José está no Egito e Jacó em Canaã, ou no território geográfico que ainda compreendia parcela de Canaã. E Deus manda dar um direcionamento para Josué, ou melhor, perdão, para José, para que ele chame Jacó e toda a sua família, por causa da crise, as adversidades dos seus dias, para irem para o Egito. E Jacó fica com medo de ir para o Egito. Diante de tantas circunstâncias adversas, aquilo que está sendo enfrentado pela sua família, os dilemas que envolveram a sua casa. Então, Deus fala com Jacó, lá em Gênesis 46, do verso 1 ao 7, e Deus diz para Jacó algo muito importante. No verso 2 diz assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse a Jacó. Disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus prometendo para Jacó que cumpriria a sua promessa na terra do Egito. Então, quando nós lemos os versos primeiros deste capítulo 1 de Êxodo, é justamente isso que nós percebemos. A Bíblia diz que são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Jacó estava preocupado. Eles entraram no Egito com a sua família, dá o nome aqui dos seus filhos, dos irmãos de José. O verso 5 diz: todas as pessoas que descenderam de Jacó foram 70, ou seja, uma nação com 70 pessoas para se disseminar, crescer numa terra que não era a deles, uma nação que estava sendo guiada pela voz de Deus. E a escritura de José estava no Egito.
Mas o verso 6 diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ou seja, uma notícia triste aparentemente, porque José era uma personagem política importante, era um profeta no contexto do Egito. Mas o que é que nos chama a atenção aqui, irmãos? É que a Bíblia diz que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Uma certa dificuldade para cumprir a promessa. Porque aos olhos humanos, mais uma vez, os referenciais aqui, eles morrem. Se antes nós tínhamos os patriarcas, agora José morreu, um referencial de sucesso para o povo hebreu. Os irmãos de José, que eram os pais das famílias do povo, e de repente eles estão frente a uma circunstância histórica, um desafio histórico, que por mais que tenha muitas pessoas, o texto nos diz que eles morreram. Mas o verso 7 é determinante. O verso 7 usa, na minha versão, começa com uma conjunção adversativa, ou seja, diz, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O que o texto está dizendo, irmãos, é que em circunstâncias diametralmente opostas, frente às más notícias, às dificuldades para aquele povo que precisava se estabelecer numa terra, a Bíblia está dizendo que mesmo que com a ausência dos referenciais, mesmo com notícias difíceis de serem digeridas, a nação do povo de Deus se multiplicou. Se multiplicou, o povo multiplicou. Deus cumpriu a sua promessa. Deus não falou com Jacó que ia multiplicar o seu povo no Egito e que ele não deveria temer. O patriarca Jacó, ele ouviu a voz de Deus e ele pôde perceber que Deus é o Deus que preserva o povo da aliança por meio do cumprimento das suas promessas. Irmãos, quando nós olhamos para o evangelho lá na frente, a gente percebe que os profetas profetizaram o nascimento do Messias. E isso ocorreu. Ou seja, as promessas de Deus, elas permeiam todas as escrituras, e a escritura é a promessa de Deus sendo colocada em prática diariamente no desenvolvimento histórico do povo de Israel e no desenvolvimento do povo de Deus quando Jesus vem à Terra. Isso aconteceu. Deus prometeu que no ambiente da impossibilidade, no ventre de Maria, de uma mulher virgem, nasceria um. Não foi essa a promessa que Deus deu em Gênesis 3,15? De que ele faria com que nascesse um da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente? Nós estamos diante, irmãos, de um relato histórico, de uma narrativa que apresenta para nós um trama que cumpriu-se. Uma promessa que foi concretizada. E é justamente isso que nós precisamos ouvir em nossos dias. É justamente isso que nós precisamos resgatar. Porque o evangelho, de fato, é a boa nova de Deus, que nos leva a entender que ele preserva eternamente a vida do seu povo. Por isso, para mim, para você, nós podemos crer que Deus preserva o povo da aliança pelo cumprimento das suas promessas. Nós podemos acreditar no Deus de promessas e num Deus que cumpre as suas promessas em suas palavras, em sua palavra. Nós podemos acreditar nas promessas gerais que a Escritura apresenta para nós como povo eleito de Deus, nas promessas salvíficas, na provisão e no cuidado de Deus. Por isso, nesta noite, você pode ter uma certeza: Deus cuida de mim e de você. Deus cuida de cada um de nós frente às dificuldades desta vida. Deus cuida de cada um de nós frente às adversidades. Deus cuida de cada um de nós em diversos contextos em que nós estejamos inseridos. Deus cuida de nós, seja qual for a circunstância. Jacó estava preocupado com o Egito. Deus manda Jacó ir para o Egito, porque Deus vai mostrar por meio desta narrativa que, independente do Egito, Deus é Senhor da história. Deus é soberano na história.
E eu tenho sempre refletido nesses últimos dias, principalmente nessa semana, uma frase do pastor e expoente da pregação, o Charles Spurgeon, quando ele falava algo muito interessante, quando ele dizia que nós devemos acreditar, voltar a acreditar no Deus que escreve com uma pena que nunca borra, um Deus que fala com uma voz que nunca erra e age com uma mão que nunca falha. É nesse Deus que nós precisamos estar agarrados e alicerçados. É nesse Deus que nós precisamos exercitar fé. Mas Deus, ele não preserva o povo da aliança tão somente por meio do cumprimento de suas promessas. Isso é fato, irmãos. Nós estamos olhando nas Escrituras que Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, não arrede o pé de confiar em Deus. Confie, descanse no Deus da promessa. Aleluia. Aleluia. Mas nós podemos olhar, irmãos, para esse texto, para essa narrativa de Êxodo, capítulo 1, e perceber que Deus preserva o povo da aliança, não apenas pelo cumprimento de suas promessas, mas também através de experiências dolorosas na vida do seu povo. Deus preserva o povo da promessa, o povo da aliança, através de experiências dolorosas na vida do seu povo. Irmãos, o verso 8 diz assim: Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. O verso 11 diz: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem, com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Irmãos, as escrituras nos mostram que, dentro dessa narrativa, que os faraós não conheciam José. Esse não conhecer José é não estar na predisposição de ter aliança com o povo hebreu, como os antigos faraós tiveram. E nós precisamos entender um contexto histórico. Nós temos, às vezes as pessoas, a alta crítica, fala que José não poderia ser governador do Egito porque ele era hebreu, e para estar na posição que ele estava, ele tinha que ser do Egito, ele tinha que ser natural do Egito. Só que nós percebemos que a história e a arqueologia vai nos mostrar que José ele ascendeu como governador do Egito no período aproximadamente em que os hititas, um grupo de pastores que ficavam isolados do Egito, e esperaram um momento de fraqueza do Egito, um momento em que este grupo domina o Egito, e domina o Egito aproximadamente durante 200 anos. E é justamente nesse momento que José ele ascende como governador, uma posição política estratégica. Só que José morre e o Egito, os egípcios, eles conseguem reaver o trono. Então, não conhecer José aqui entender que José fazia parte da política de outro grupo estrangeiro que tinha invadido o seu povo e não querer ter, de fato, nenhum relacionamento de aliança com o povo hebreu. E talvez essa circunstância adversa possa ter sido também mais um evento pelo qual as pessoas poderiam pensar que Deus não estava cuidando e governando todas as coisas, porque o retrato desses dias foi que o Egito, querendo afligir o povo hebreu, eles fizeram, então, deles praticamente escravos, subjugando, fazendo com que eles trabalhassem forçadamente, colocando feitores para que observassem e eles não parassem de maneira inapropriada. Direito trabalhista aqui não existia de maneira nenhuma. Então, os egípcios começaram a trabalhar, ou melhor, os hebreus começaram a trabalhar e produzir, e as escrituras dizem que eles construíram cidades de abastecimento centrais para o Egito, a cidade de Pitom e de Ramsés. Então, os egípcios começaram a afligir o povo hebreu para que eles não se multiplicassem mais, porque a promessa de Deus estava se cumprindo, o povo estava se espalhando, ocupando o Egito.
E o medo aqui, até numa lógica política e de guerra, é que se o povo aumentasse, eles poderiam se juntar com outros povos que tinham sido feitos escravos e se voltar contra o Egito. E por isso afligia o povo de Deus constantemente. E aí, irmãos, é justamente aqui que nós vamos perceber que Deus preserva o seu povo, até mesmo através das experiências dolorosas que o seu povo enfrenta. É justamente neste momento de tirania, em que o povo sofria, em que o sistema da época, o governo da época estava afligindo o povo, que nós vamos perceber que Deus, mais uma vez, se mostra poderoso para cuidar do seu povo, para proteger o seu povo, e que talvez as pessoas pudessem pensar que Deus não era mais Senhor, dado o tamanho do sofrimento que esse povo estava enfrentando. Infelizmente, quando a nossa fé está em baixa, ou quando a gente carece de um pouco mais de maturidade de fé, irmãos, às vezes a gente acha que pelo fato de Deus permitir o sofrimento na nossa vida, Deus não nos ama. Talvez a gente ache que porque estamos na frente às experiências dolorosas, elas não tenham nada a ver com Deus. Mas não é isso que a Escritura nos mostra. E nós estamos vendo o povo, a promessa se cumprindo. Mas não importa, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, não importa quais sejam as experiências dolorosas que talvez você enfrente hoje e que o povo de Deus possa enfrentar. Deus está por trás de todas as narrativas que existem à nossa volta. Deus está por trás, soberanamente, cuidando de todas as coisas. E o Deus que cumpre promessas é o Deus que preserva o seu povo também através das experiências dolorosas. Porque o texto vai nos mostrar que quanto mais, o verso 12, mais uma conjunção adversativa, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia! Quanto mais o povo afligia, mais Deus multiplicava. Sabe, irmãos, Deus não depende de sistemas de governo humano. Deus não depende de homens. Deus é Senhor da história. E se tem uma verdade que nós precisamos entender, que vai nos ajudar muito em nossos dias, é que Deus é Senhor frente aos sofrimentos que nós experimentamos. O povo da aliança, não foi dito a eles que eles seriam preservados de sofrimento nesta terra. Ao povo da aliança foi dito que Deus estaria com eles. Foi dito que Deus passaria com eles todos os aspectos. E perceba, Deus começou a cumprir a sua promessa para trazer crescimento para o seu povo. E aí eu quero mais uma vez lançar o texto lá para o Evangelho. Os irmãos acham que não houve sofrimento em José e Maria, dado o censo, o quanto que eles tiveram que sair da sua pátria, de maneira quase que fugidos, para que pudesse haver alimento para a família deles e para que a promessa se cumprisse? Irmãos, o sofrimento não está desatrelado ao controle de Deus. As Escrituras nos mostram que Deus é o Senhor da história, em permitir, inclusive, algumas experiências dolorosas. Porque quando nós entendemos o Evangelho com mais claridade, nós percebemos que o sofrimento produz em nós maturidade. O Deus que preserva o povo da aliança, preserva através do cumprimento de promessas e preserva através de experiências dolorosas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está trabalhando em nós para este momento presente somente. É um erro fatal, é um erro bíblico pensar que Deus não está presente quando as circunstâncias adversas vêm na nossa vida. Deus não está distante da pandemia, Deus não está distante das enfermidades, das circunstâncias existenciais da nossa vida. Mas nós precisamos entender que, como Deus estava com o povo de Israel aqui, Deus está conosco. Deus estava preparando o povo da aliança para que eles pudessem entrar na terra prometida. E Deus está preparando o povo da aliança hoje para gerar em nós conhecimentos e maturidades espirituais eternas.
Por isso que ele permite, com certa dosagem, sabendo até onde nós podemos aguentar, as situações difíceis. Então, se você nesta noite está aqui conosco, experimentando uma situação adversa, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, ouçamos a voz do Espírito, que mostra que quanto mais o povo afligia o povo de Deus, ele crescia. O povo se multiplicava. Que quanto mais o sofrimento vem, Pedro disse isso para as igrejas que estavam na dispersão. Pedro disse, irmãos, aguentem, aguentem, porque a recompensa está vindo. Irmãos, aguentem o sofrimento. E Deus está preparando a igreja presente para a... Peço desculpa, foi a atualização que apareceu aqui no meu celular e ficou escura a tela. Deus está nos preparando, irmãos, para morarmos na eternidade. Por isso que Deus está nos moldando através do sofrimento. E ele deixa isso muito claro em sua palavra. Ele falou isso ao sábio Salomão, quando Salomão disse, no dia do bem, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, Deus faz este como aquele. O Senhor está mostrando que as experiências dolorosas fazem parte do seu tratamento. E por último, irmãos, nós percebemos que Deus preserva o povo da aliança, não apenas cumprindo as suas promessas, e não apenas permitindo que eles enfrentem circunstâncias dolorosas, mas Deus preserva também o povo da aliança através dos princípios de obediência do seu povo. Deus preserva o povo da aliança através dos princípios de obediência do seu povo. Irmãos, do verso 15 em diante, essa narrativa de Êxodo vai mostrar que Faraó, ele trouxe um controle de natalidade para o Egito, que atingia apenas o povo hebreu. E ele vai dizer, olha, os filhos homens que nascerem podem matar. E ele diz isso a parteiras hebreias. Ele diz, pode matar esses filhos homens que nascerem, as mulheres deixem viver. E diante desse cenário, o verso 20, diz que, ou melhor, antes, né? O verso 18. Ou melhor, volta lá um pouquinho mais, o verso 17. Diz assim, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Irmãos, nós precisamos entender que por trás de todas as narrativas que cercam a nossa vida, existe uma metanarrativa. Ou seja, existe uma narrativa bíblica na qual nós precisamos ter flexibilidade para compreender o evangelho que já foi revelado para nós. E nesse contexto aqui, estas mulheres precisavam compreender o que é que estava por trás daqueles eventos. O faraó diz, mate os homens, e as parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram o que o faraó mandou. Elas fizeram aqui aquilo que a gente chama de uma desobediência civil naquele contexto, porque por trás daquela ordem que o faraó estava dando, havia algo absurdo para com o desenvolvimento do povo da aliança. E por causa disso, essas mulheres que tiveram essa compreensão muito grande, elas às vezes são esquecidas na historicidade bíblica, mas nós estamos aqui para, por meio dessa narrativa, lembrar destas mulheres, Sifrá e Puá. Essas mulheres são heroínas da fé no contexto do Egito, porque se essas mulheres tivessem matado os filhos homens dos hebreus, possivelmente, irmãos, possivelmente, nós teríamos aqui vendo ser dizimada a nação de Israel, o povo da aliança de Deus. Então essas mulheres conseguiram compreender ao seu tempo que aquela ordem era absurda e não podia ser obedecida. E por causa disso, o Senhor abençoa estas mulheres. O verso 20 diz assim, e Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Coisa linda. Nós percebemos, irmãos, que Deus é soberano. Ele fala e cumpre. Ele permite as experiências dolorosas nas nossas vidas.
Mas, frente à sua soberania, Deus nos chama a assumirmos as responsabilidades que devemos ter nesses dias. Deus nos chama para olharmos para toda a historicidade bíblica, olhar para o Evangelho e dizer: você não pode aceitar as narrativas que falam que Deus não é Deus quando permite o sofrimento. Como me perguntaram esses dias. Estava dando uma entrevista para a Rádio Sara Nossa Terra e foi feita uma pergunta: onde está Deus frente à pandemia? Deus está sentado no lugar de autoridade, mas não apenas sentado, Deus está agindo. O Deus que nós servimos é um Deus que age, é um Deus soberano, é um Deus que permite diversos acontecimentos, mas ele nos chama também para fazermos a nossa parte na história bíblica. Nós somos o povo da eternidade. Nós somos a igreja separada por Cristo para vivermos na eternidade. E existe um certo número de pessoas que Deus conta conosco para que no nosso testemunho de fé, na nossa obediência a Deus em primeiro lugar, não as narrativas desta terra, mas primeiramente ao Evangelho, nós possamos proclamar o Evangelho para as outras pessoas. Deus nos chama a assumirmos a nossa parte, a assumirmos a parte da obediência. Irmãos, muitas vezes, Deus chamará o seu povo para assumir as suas responsabilidades frente aos processos históricos de revelação. Foi assim com essas parteiras, foi assim com José frente ao governador do Egito, frente à esposa de Potifar. Foi assim com Daniel frente a Nabucodonosor. Foi assim com Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, foi assim com essas parteiras e é assim conosco. Deus nos chama à obediência. O povo da aliança, hoje, é a igreja. E nós precisamos entender que Deus preserva o seu povo. Sabe o que eu acho fantástico? Porque eu tenho que correr, que a gente vai aproveitando a hora. Eu disse para o pastor Márcio que eu ia até meia-noite hoje, né? Tem que correr aqui dado o tempo. O que eu acho interessante nessa narrativa é que às vezes a gente fica preocupado com o Egito, sabe? Se o Egito vai ser favorável para nós, se não vai, como povo da aliança de Deus. Deus cumpre a sua promessa. Nós precisamos perceber que, apontando lá para o Evangelho, a gente percebe que Deus contou com a fidelidade de José também, para ser obediente, frente às diversas circunstâncias dessa terra. José poderia ter deixado Maria de lado, mas o Espírito Santo disse: José, o que está nela é do Espírito. E ele teve que trazer a sua obediência. E Deus mostra que, independente do Egito, ele é Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus levou o seu povo para o Egito e multiplicou no Egito. Quando o Egito veio contra o seu povo, achando que estava sendo vitorioso, Deus multiplicou mais uma vez. E se você ler o capítulo 2 de Êxodo em casa, você vai perceber que Deus é Senhor, seja com a participação do Egito no seu propósito, seja sem a participação. Quando o Egito perseguia, Deus mostrou a sua glória. E agora Deus usa as parteiras para preservar a vida dos meninos, porque Deus levantará Moisés depois, e Moisés vai crescer, vai se alimentar, vai ser educado em toda a ciência do Egito, e o Egito achando que estava matando o povo de Deus, e Deus colocando a existência do povo da aliança dentro das entranhas do Império Egípcio, para mostrar que Deus é o Senhor das nações, independente de qualquer circunstância. Ele é Deus. Por causa da obediência dessas parteiras. Elas não são as personagens principais. Elas são as personagens secundárias nesse texto, ou terciárias. Mas elas cumpriram o seu papel. E Deus nos chama a ter o mesmo nível de consciência. Eu não sou a última Coca-Cola no deserto, mas eu tenho uma importância no reino de Deus. E eu preciso cumprir o meu papel nesses dias. Eu quero encerrar, irmãos, falando que a história narrada no livro de Êxodo não é a história de um povo sofredor que conseguiu sair vitorioso frente às suas adversidades. Não, a história do livro de Êxodo não é essa. A história do livro de Êxodo é a história do Deus que é fiel e que cuida soberanamente do seu povo.
fazendo com eles aliança e preservando o seu povo até o cumprimento final das suas promessas. Foi assim com Jesus, é assim conosco. A história das Escrituras Sagradas é a história do Deus que está no controle de todas as coisas, do Deus que preserva o povo da aliança. Por isso eu convido você nessa noite a orar comigo rapidamente agora. Quero convidar você a orar nesse momento. Senhor, muitos são os desafios de fé que nós experimentamos na nossa vida, mas tem verdades que nós não podemos esquecer, Senhor, é de que o Senhor preserva o teu povo. Ó Deus, que esta verdade espiritual possa chegar na vida dos teus filhos e que nós possamos, dia após dia, ter os nossos olhos abertos para enxergar isso na tua palavra. O Deus que preserva, o Deus que é fiel à aliança, o Deus que fez uma aliança com os teus servos, o Deus que fez aliança em Jesus Cristo na cruz do Calvário, é o Deus que preserva o teu povo hoje. Por isso, se algum deles estão nesse momento, ó Pai, experimentando dias dolorosos, que eles possam entender que esses dias passarão, que o Senhor está com eles, que o Senhor, como disse, estaria com o teu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor traga renovo, refrigério à alma, como o salmista fala no Salmo 23. E que o Senhor nos traga, Senhor, a sermos obedientes ao teu evangelho, à tua palavra. Amém. Não nos faça ouvir as narrativas a nosso redor, mas que nós possamos estar firmes no evangelho, a maior narrativa e verdade espiritual para as nossas vidas. Assim nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, Amém. Muito obrigado pela oportunidade, viu, querido? Querido, eu que agradeço por você ter prontamente aceitado o convite. Meus irmãos aí de casa, espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra que foi ministrada nessa noite. E gostaria de relembrá-los que nesse domingo, querendo o Senhor, nós vamos fazer a nossa transmissão a partir da igreja. E se tudo der certo, já vamos começar o nosso processo gradual de reabertura, com lotação de apenas 30% da capacidade do templo. Então, ao longo dessa semana, maiores informações vão ser passadas através dos nossos grupos de WhatsApp, que vocês possam ficar atentos em relação a isso. Meu irmão Herbert, grande abraço para você, para a Aline, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e o ministério, tá bom, meu irmão? Vindo aqui por Aracaju, sabe que você tem pousada certa, viu? Maravilha, bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, querido. Tudo de bom. Dou sim. Até mais. Tchau, tchau.